Bom, tá aparecendo o aviso. Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa atividade. Então, faremos exercícios hoje associados a válvulas, atuadores e circuitos pneumáticos. Hoje é a nossa aula do dia 6 de abril, segunda-feira, da disciplina de sistemas hidráulicos e pneumáticos, ok? Nós vamos usar, além da apresentação, eu vou fazer algumas escritas aqui na tela para vocês. Se vocês quiserem ir tomando nota e acompanhando aí durante a aula, seria interessante. Vamos utilizar também o nosso software lá de simulação na parte do circuito, ok? Para poder visualizar aí a montagem e teste dos circuitos. E assim vamos dando sequência, ok? Então, primeiramente, nós tivemos as nossas últimas aulas teóricas aí falando justamente sobre válvulas. Válvulas, a gente tinha questão de posição, número de conexões, tipos de acionamento, né? Os atuadores, a forma construtiva, que aí está relacionado diretamente a quê? Consumo e as forças, tá? E o circuito pneumático nada mais é do que a integração de ambos para chegar no objetivo de funcionalidade, ou seja, transformar a energia armazenada no ar comprimido em ação lá na realização do trabalho, ok? Então vamos lá. Só para a gente abrir um parênteses e lembrar as fórmulas que a gente usa, né? Então, o atuador, para cálculo da força dele, existem duas considerações que a gente faz. A força, quando ele tem apenas a área do êmbolo, ou seja, aquela área completa, né, do êmbolo. E a força, quando ele tem a área da haste. A gente desconta aqui a questão da haste, né? O diâmetro da haste. O consumo também leva em consideração essa área. A gente vai montar as equações, entendam que são equações que a gente não decora. A gente entende o funcionamento delas e aplica dentro da temática proposta, tá? Vocês vão ver que existem vários modelos de atuadores, várias formas construtivas, e isso são consequências para chegarem nas ações. Vamos precisar também de uma calculadora, tá? Quem tiver aí uma fácil vai ajudar nos cálculos, tá? E aqui temos algumas definições dos parâmetros que estão apresentados nas equações. Então, a força que a gente calcula aqui, ela é resultado em newtons, é a força, correto? Nós temos ali o D maior, ele vai ser considerado como o diâmetro do êmbolo, tá? O D menor é o diâmetro da haste. P é a pressão de trabalho em bar. A gente já tem lá a equação montada para converter a unidade em bar. Q é o valor de consumo de ar comprimido, né, em função do número de ciclos que ele exercitar. S é o curso e N é o número de ciclos que ele trabalha em função do tempo. Quando a gente calcular a força, a resposta é em Newton, basta a gente multiplicar pela gravidade, a gente teria a nossa resposta em quilogramas-força. Ok? Então vamos lá. Primeira questão, a gente comenta aqui o quê? Descreva a identificação técnica, nada mais do que a especificação técnica, os tipos de acionamento e a função de cada conexão da válvula de controle direcional apresentada embaixo. Então, por exemplo, quando a gente vê essa nossa válvula aqui, todas elas têm a conexão 1, 2, 3, 4, 5, né, aqui. Então, a gente já pode preencher nossa tabelinha aqui, independente da equação que a gente esteja. Por exemplo, o que é a conexão 1 de todas as válvulas? O 1 aqui, ó, ele sempre vai ser o quê? A pressão, né? Ó. 1 sempre é pressão. Utilização, quais são as conexões? Ou seja, depois que o ar passou pela válvula, aonde ele sai para chegar até o atuador pneumático? Utilizações. Seria o quê? 2 e 4, né? São as conexões de utilização. E as nossas conexões de escape, onde a gente vai devolver o ar para a atmosfera? Seriam as conexões 3 e 5, né? 3 e 5, ok? Então, pessoal, isso é um mantra. Sempre a gente vai lembrar disso. 1 sempre é pressão, 2 e 4 utilização, 3 e 5 escape, ok? Beleza? Maravilha, vamos lá.
Quando você olha aqui essa nossa primeira válvula, a gente já identificou o que é o 1, o que é o 2. Essa nossa primeira válvula aqui, como que seria a nomenclatura dela? Em número de vias e posições? Tecnicamente, ela seria uma válvula de controle direcional, né? Duas vias com acionamento universal mecânico, né? E retorno por mola. Então, acionamento manual e o retorno por mola, correto? Né? Deu para entender essa nossa lógica? Então, essa aqui seria a identificação dessa primeira válvula, beleza? Quando a gente vem aqui para essa nossa segunda válvula. Segunda válvula está fácil. Vamos fazer aqui a terceira. Pessoal, eu não vou fazer de todas. Eu vou deixar algumas em branco para justamente vocês em casa resolverem e disponibilizarem os resultados lá no grupo do WhatsApp, para vocês interagirem entre vocês e chegarem nas soluções. Então, eu não vou fazer todas as contas dessa apresentação. Vou fazer algumas partes, ok? Por exemplo, utilização, tem mais um número que se completa aqui. Qual seria, né? Esse númerozinho aqui que ele pegaria aqui. O escape também. Ele tem mais um ali que se usa, né? Qual seria ele? Então, dessa forma, você vai montando corretamente a tabela. Basta você pesquisar lá nas apresentações, nas aulas do material didático. Essa nossa válvula aqui, ó, terceira aqui, posicionamento, ela seria o quê? Uma válvula, né, ó, válvula de controle direcional. Opa, tô sem vermelho não, né? Então, vamos lá, uma válvula de controle direcional. Quantas posições e quantas vias? 1, 2, 3, 4 conexões. 2 posições, vias, né? Então, essa é a nomenclatura técnica dela. Uma válvula de controle direcional, 4 duas vias. Ela tem um acionamento ali, pela simbologia, a gente vê que é o quê? Um acionamento por rolete, ou acionamento mecânico, né? Rolete mecânico. Ok? E um retorno por mola. Então, por exemplo, essa aí seria a nomenclatura dessa nossa válvula aqui. Tá? Vou deixar aí na dúvida essa segunda, essa quarta aqui, ó, vou deixar também para vocês darem uma pesquisada. Vamos fazer essa aqui, ó. Que válvula é essa? Eu não vou preencher, eu vou comentar com vocês. Ela é uma válvula, se a gente olhar aqui, ó, de 3, válvula de controle direcional, 1, 2, 3 conexões, então ela tem 1, 2, 3 vias, 3 vias, acionamento por botão com trava, retorno por botão com trava. Tá? Se você olhar essa quarta válvula aqui, ó, ela é o quê? Uma válvula de controle direcional, correto? Ela tem ali 1, 2, 3, 4 conexões e 1, 2, 3 posições, vias, né? Ela tem um acionamento por alavanca e mola e um retorno também por alavanca e mola. Ou seja, você consegue observar que ela tem os dois elementos de acionamento aqui do lado, né? Ó, você tem tanto uma alavanca quanto uma mola. E aí, com isso, você consegue fazer os acionamentos, tá? Ela é centrada por mola, que a gente fala, porque a mola sempre vai manter ela na posição. A válvula, a alavanca, o movimento, ela, se eu soltar, ela volta para o centro, tá? Então, aí a gente tem o posicionamento desses outros elementos. Beleza? Então, essa aqui seria a nossa primeiro exercício. Vai ficar para vocês completarem aí, ó, essa válvulazinha aqui, ó, vou colocar uma interrogaçãozinha aqui nela, ó. Qual que seria essa, né? A quarta, a terceira, a segunda. Qual seria essa quarta? Qual seria aqui essa quinta, ó? E essa última aqui. Ok?
e além das conexões aqui. Então, vocês vão pensar com calma em casa depois e vão responder ela, beleza? Pronto. Então, salvamos aqui a nossa tela. Vamos passar para o segundo exercício. Pessoal, quando eu passar para o segundo aqui, eu vou precisar apagar os parâmetros que ficaram gravados da outra. Então, eu vou voltar aqui rapidinho, vou apagar eles. Tá? E aí vem o questionamento desta questão. Apresente as equações para cálculo de força e consumo dos atuadores apresentados abaixo. Então, se você olhar aqui, ó, nós temos aqui 5 atuadores distintos. Pela simbologia, nós sabemos que este primeiro, ele é o quê? Um atuador de dupla ação e simples haste, ou haste simples, né? Aqui nós temos um atuador de dupla ação. Pô, como eu sei que é dupla ação? Tá vendo 2 conexões? Então, eu tenho 2 posições de controle dele. Então, é dupla ação. É um atuador de dupla ação sem haste. Ok? Esse terceiro é um atuador de dupla ação com dupla haste. Ele tem haste dos 2 lados. Este quarto, ele seria o quê? Um atuador agora simples ação, ó, apenas uma conexão e retorno por mola. Então, o atuador simples ação, retorno por mola. Quando você vem aqui neste outro elemento, neste último elemento, ele é o quê? Um atuador de simples ação, recuo por mola. Beleza? Então, a gente consegue identificar cada um dos elementos. Se a gente pegar esse primeiro aqui, como eu calcularia a equação de consumo dele? Tá? O consumo dele é muito simples. O consumo ele está associado ao quê? A área vezes o volume de avanço, mais a área vezes o volume de retorno, tudo isso vezes o número de ciclos por um determinado tempo que ele trabalha. Então, a nossa equação aqui vai ficar similar ao que foi apresentado no segundo slide. Então, ou seja, nosso consumo ele é igual ao quê? Eu vou abrir aqui um colchete maior. Então, eu vou pensar primeiramente aqui, ó, essa parte de trás dele, o avanço. Tá? O avanço dele, como que funciona? Seria área vezes o curso, né? Então, vai ser, qual que é a área dele? Π. Eu não tenho o π aqui, eu vou escrever π normal, tá, pessoal? π vezes o dzão dele ao quadrado, tá? Que é a área. Tudo isso dividido por 4. Terei que colocar só um parênteses aqui, ó. Ok? Vezes, né? O quê? O curso dele, o S. Tudo isso é só para o avanço, mas consumo dele de retorno. O que é o consumo dele de retorno? Quanto de área ele usa para retornar? Eu teria a área de retorno. O que é essa área de retorno? Lembra lá que ela tem a área do êmbolo. A gente tem que desconsiderar a área da haste. Então, seria o quê? Vou abrir aqui, ó. Π vezes. Vou abrir um parênteses, que vai ser... Opa, o π ficou menor aqui. Vou colocar assim, π vezes. Vou abrir um parênteses, por quê? Vai ser dzão ao quadrado menos o dzinho ao quadrado. Tá? Tudo isso aqui dividido por 4. Ok? Vou colocar mais um parênteses aqui fora, só para a gente entender a equação depois, tá? Ok? Ou seja, vezes o curso, que é o curso de retorno dele. Beleza? Feito isso, eu fecho aqui esse nosso colchete e multiplico pelo quê? Pelo número de ciclos que ele faz por um determinado tempo.
10 ciclos por hora, 20 ciclos por hora, 5 ciclos por segundo, né? Ou seja, isso aí está em consideração ao regime de trabalho dele. Então, essa aqui seria a equação de consumo deste modelo de atuador. Essa equação, se vocês observarem, ela é similar à primeira equação que a gente apresentou aqui, ó. Ela seria isso aqui, ó. Tá? Achei estranho também essa forma de representação. Vou tentar fazer de uma outra forma aqui. Calma, vocês vão ver aqui que talvez vai ajudar na apresentação. Nós vamos se adequando aqui, né? Conforme vamos... Quando eu fiz, eu estava entendendo, estava mais tranquilo. Quero facilitar para vocês aí. Então, vamos trabalhar aqui esse diâmetro. Essa questão aqui do... que a gente escreveu aqui, eu vou apagar ele aqui. E eu vou tentar usar aqui a questão de fórmulas, tá? Então, vamos lá. Formatar, não. Inserir, equação. Não seria nessa posição, tem que somar. A gente vai se adequando, pessoal, só um instante. Inserir, equação. Então, por exemplo, qual seria essa equação aqui de forma correta? O consumo dele seria igual. Então, a gente vai abrir aqui o nosso colchete, aqui nossa coisa. Aí aqui eu vou inserir, né? Uma equação, uma raiz, aonde em cima eu teria π. Cadê o nosso π aqui? π que multiplica dzão ao quadrado. Vou só colocar aqui. Então, seria dzão ao quadrado sobre 4. Tudo isso vezes o curso, o S dele, né? Mais a equação da área de vezes o volume de volta. Ou seja, vamos inserir aqui a equação que faria o quê? O π, né, que é o de volta. Só acho que é mais fácil escrever lá, viu? Eu achei que ia ser mais fácil aqui. Vou abrir parênteses. Vamos inserir aqui. Vai ser dzão ao quadrado menos dzinho ao quadrado, né? É justamente essa equação aí. O que eu quero entender que vocês entendam? Não obrigatoriamente ela vai ser sempre essa. Sobre 4, tudo isso, nós vamos chegar lá. Vezes o curso. Então, vou fechar aqui o colchete. Vezes o M. Então, ou seja, essa aqui é a equação desse atuador. É a área da parte de trás dele, vezes, mais, que não é igual, é mais, a equação de volume dessa área, vezes o número de ciclos. Essa seria desse atuador. Se eu viesse por esse atuador aqui, por exemplo, que ele é o quê? Um atuador duplação sem haste. Vocês entendem que os dois lados dele têm a mesma geometria? Então, esse lado eu tenho o círculo completo e do outro lado eu também tenho o círculo completo. Ou seja, eu não tenho... Vamos aqui, ó. Só refazer aqui. Eu tenho dos dois lados o círculo completo, ou seja, o êmbolo completo. Esse aqui, ó, eu tenho desse lado o êmbolo completo, que corresponde a essa equação. E desse lado eu tenho o êmbolo menos a haste dele aqui, né? Ó. Seria essa geometria aqui, ó. Né? Então, nesse de baixo, eu tenho o êmbolo completo dos dois lados. Ou seja, vamos fazer por aqui mesmo. O consumo dele vai ser o quê? 2 vezes
Vou abrir aqui o colchete. Da área vezes o curso. Então, ele é π vezes dzão ao quadrado, né? Dividido por 4. Faltou só a divisão aqui, fechar o quadrado aqui, ó. Né? Tudo isso vezes o curso. Fecho o colchete aqui, vezes o número de ciclos. Ah, porque é só 2 vezes essa equação aqui? Pessoal, esse 2 também ele teria que estar aqui dentro, ó. Esse 2 ele não é aqui fora. Esse 2 é aqui dentro, porque aqui... Não, daria certo também. Que é o número de ciclos, tá certo. Então, por que isso seria nessa sequência? Porque ele tem os 2 lados iguais. Então, basta eu usar apenas a equação de um retorno. Ok? Se eu pensar nesse outro modelo, como seria aqui o êmbolo dele? Desse lado. A gente tem o êmbolo completo, só um instante. Eu tenho aqui ó, o êmbolo completo, com uma haste no centro. Né? E do outro lado, mesma coisa, eu tenho um êmbolo completo com uma haste no centro. Aí eu vou deixar aí para vocês pensarem qual seria a equação de consumo desse atuador. Ok? Esse nosso atuador, ele é o quê? Simplização, retorno por mola. Se eu olhar aqui, ó, a parte de trás dele aqui, qual é a geometria do êmbolo? Completa, né? Ó, não tem haste. Se eu olhar aqui da frente, ela é completa, mas eu tenho que considerar a haste. Ok? Ou seja, elas são diferentes, com haste e sem haste. Quando eu penso em consumo, qual lado desse atuador usa ar comprimido? Somente este lado aqui, né? Ó, que é o lado de consumo dele aqui, né? Onde está azul aí, ó. Só aqui que entra ar. Esse lado de cá, o ar ele não é inserido. Quem faz o retorno é a mola. Ou seja, ele só tem consumo no avanço. Então, nós vamos lá e vamos fazer a fórmula de consumo dele. Então, o consumo dele é o quê? Vou abrir aqui o nosso colchete. Vai ser justamente lá o nosso π vezes dzão ao quadrado, né? Porque é a área ali de trás. Isso aqui dividido por 4. Tudo isso vezes o curso, vezes o N. Por que eu faço aqui direto vezes o N? Porque eu não teria aqui mais o outro lado aqui. Porque o outro lado não consome ar. É a mola que empurra. Então, isso aqui seria 0. Entendeu? Esse lado ele é 0. Vou fechar aqui o colchete, vezes o número de ciclos. Então, o 0, esse lado aqui ele é 0, porque ele não tem entrada, conexão de ar. É a mola que empurra ele de volta. O nosso compressor não fornece ar para ele. Ok? Tranquilos? Então, aqui seria a lógica de montagem. E esse último atuador, como seria a montagem dele? Se você observar aqui, ó, desse lado, como que é o êmbolo dele? Completo, né? Só que aí a gente está na cor azul. Vamos usar a nossa cor escura aqui. Esse lado aqui dele seria completo. E desse outro lado, eu teria o êmbolo completo, mas eu teria que descontar a haste, né? Aqui, ó, que eu tenho nele. Ou seja, a área dele usa em consideração esse Dzinho menor aqui, ó. Pronto. E aí, como seria a fórmula dele? Eu vou deixar para vocês pensarem e resolverem em casa. Estou à disposição depois para tirar dúvidas, beleza? Então, pronto. Então, essa aqui seria a nosso segundo
item, né? Nossa segunda questão resolvida. Vamos deixar 2 para vocês resolverem posterior aí. Beleza? Maravilha. Vamos lá para a próxima questão. Vou só apagar aqui o que ficou escrito da outra aula, da outra página. Pronto. Aqui a gente já entra em 2 parâmetros. Qual é a carga máxima que esse elevador pneumático de motos é capaz de elevar com as configurações aqui apresentadas? Qual o consumo de ar do equipamento? Sabe que ele trabalha 5 ciclos por hora. E apresente o circuito pneumático do mesmo. Então, a gente vai ver aqui consumo, força e o circuito. Ok? Aplicados. Então, vamos em partes lá. Primeiramente, para vocês entenderem o funcionamento dele, tenho aqui um videozinho. Talvez aí no vídeo ele fique um pouco pulsado, mas depois, pessoalmente, lá com a gravação, vocês vão ver ele funcionando. Então, o cara ele abre a válvula para encher o atuador enche o cilindro. Quando ele chega lá em cima, ele fecha a válvula e para descer ele abre a válvula e permite que o ar saia. E a partir do momento que esse ar sai, ele desce com a força da carga, com o peso da moto. Eu não preciso inserir ar para fazer ele descer, ok? Então, seria essa a sequência de funcionamento. Então, por exemplo, qual seria a carga máxima dele? Se ele só... Vamos primeiro entender o funcionamento do atuador, a posição dele, né? Se vocês observarem ali, esse atuador, ele está desenhado nessa geometria aqui, né? Ó. Ele é aberto aqui na extremidade, eu tenho o êmbolo, tenho o atuador e apenas uma conexão, né? Na verdade, eu desenhei ele de ponta cabeça, vamos corrigir ele aqui, vai facilitar talvez para vocês entenderem aí a lógica. Esse atuador, ele está posicionado ali nessa forma aqui, ó. Né? Para cima. Aqui eu tenho o êmbolo, aqui eu tenho a haste e aqui eu tenho a conexão. Então, o que acontece? Eu preciso preencher este volume aqui, ó, de ar para poder fazer com que ele avance, né? Ó. Então, quando o ar enche essa região aqui, ele avança e eleva a moto. Ele fica estendido, ó, como está apresentado justamente aqui nesse vídeo. E para ele descer, basta eu pegar esse ar, devolver para a atmosfera e a própria carga da moto faz com que ele retorne. Ou seja, eu não tenho uma conexão aqui na frente para ele descer. Então, esse aqui é um atuador simples ação, retorno pela força da carga. Eu tenho, normativamente, a abertura aqui nessa posição, para representar o retorno em função da força. Ok? Então, esse seria o desenho do atuador. Com isso, eu lembro que, qual que seria a geometria aqui dele da área aqui de avanço? É uma área completa. Então, por exemplo, vamos calcular o consumo dele. Para eu calcular o consumo dele, eu preciso saber os valores, diâmetros, né? Então, vamos aqui no nosso texto. O consumo dele, eu vou colocar primeiro a equação, tá? O consumo dele seria o quê? A área de avanço. Então, vamos abrir o nosso colchete. Π vezes Dzão ao quadrado. Tudo isso dividido por 4, tudo isso vezes o curso, ele não tem consumo no retorno, então eu posso fechar o parênteses, vezes o N. Opa, vezes o N. Se eu for substituir esses parâmetros aqui em relação à funcionalidade dele, né, aos valores. Então, aqui, ó, vamos lá, nosso consumo seria igual. Eu estava pensando aqui, talvez se eu fizer no papel para vocês, ficaria mais fácil. Mas vamos testar aqui primeiro dessa forma. Poderia mudar a câmera aqui para o papel e desenhar à mão. Mas vamos ver aqui. Quando eu penso aqui, ó, seria o quê? Em valores, né? Vamos abrir nosso colchete.
Então, aqui, ó, π, 3,14, né? Eu vou deixar o π aqui, vezes, qual que é o D, diâmetro desse êmbolo? Está aqui, ó, diâmetro do êmbolo, 100. Então, aqui seria vezes 100 ao quadrado. Então, ele é elevado ao quadrado aqui, né? Ó. Tudo isso dividido por 4, vezes... Pessoal, qual é o curso dele? O S, ó, 550. A gente usa milímetro, né? Usamos 100 milímetros vezes 550. Tá? Fecho aqui nosso colchete, eu não tenho consumo no retorno, vezes o N. Quantos ciclos ele trabalha? Está aqui em cima, ó, 5 ciclos por hora. Se eu fizer esta conta aí, se alguém fizer aí para a gente, eu vou fazer aqui também. Então, esse nosso consumo, ele ficaria quanto? Vamos lá. Seria π vezes 100 ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. Vezes 550. Vezes 5. Então, fica um número de, não se assustem, tá? 21 milhões, 598.449,49 milímetros cúbicos. Aí ele trabalha por hora, né? Então, isso aqui vai ser por hora. Tá? Esse seria a vazão. Pessoal, para transformar milímetros para litros, eu divido por 10 elevado à sexta. Então, ou seja, o nosso consumo aqui, ó, seria igual a 21,59, vou colocar 6 litros, correto é o L minúsculo, por hora. Esse seria o consumo desse atuador, trabalhando num regime de 5 ciclos por hora. Tá? Então, aqui está o consumo de ar comprimido dele. Ok? Qual seria a força de avanço desse atuador? Para a gente calcular a força, eu vou tentar facilitar para a gente aí, eu vou reposicionar aqui só um instante. Só um minuto. Eu vou usar aqui a minha própria área do computador aqui, talvez seja mais fácil. Eu vou reposicionar a câmera aqui, ó, talvez para vocês visualizarem melhor. Vamos ver se vai dar para entender, né? Na verdade, a câmera teria que vir para esse lado aqui. Né? Como se vocês seguissem essa lógica de raciocínio. Então, por exemplo, a força do nosso atuador, né? A força, ela vai ser o quê? Nada mais do que área vezes a pressão, ou pressão vezes a área. A hora não altera aí os valores, tá? Dá para entender aí? Meio estranho, né? Fica invertido para vocês. Mas vamos lá. Vamos tentar aqui, depois a gente faz outros parâmetros aí para ver se funciona. E eu acho que se digitar vai ser melhor mesmo, então. Vamos voltar aqui. Fazendo alguns testes aí, né? Então, tá desfocado, pessoal. É que eu testei antes aqui no sistema, eu achei que ia ser mais fácil, tá? Mas aí a gente vai testar aqui de outra forma aqui. Eu vou continuar na tela aqui, acho que vai ser mais fácil mesmo. Ok? Vamos testar aqui rapidinho. Ó, então, por exemplo, se eu vier aqui com a força, né? Então, vamos lá. Nossa força nada mais é do que pressão vezes a área do atuador. Se eu pegar a fórmula que a gente tem lá naquele primeiro slide, vamos chegar lá, vai ficar aqui na frente um pouquinho, ó. Mas isso aqui seria a força do êmbolo completo, né? Lesão, pressão sobre 40, né? Então, a gente vai usar justamente ela aqui, ó. Tá? O que seria ela aqui? Então, vamos lá. A força
vai ser igual. Qual é a nossa área? Então, vai ser π vezes a área, que é adesão ao quadrado, vezes a pressão. Tudo isso pronto, o Pedro e o João vão entrar aí. Tudo isso dividido por 40. Substituindo aqui na equação, força vai ser igual. Então, vai ser π vezes... Qual é o nosso adesão? 100, né? 100 ao quadrado, vezes a pressão de trabalho dele. Não é de rede, pessoal, é pressão de trabalho, né? Quanto de ar ele precisa para poder funcionar. Então, ou seja, a pressão dele de trabalho, 8,5, né? Vezes 8,5, tudo isso dividido por 40. Se a gente colocar aqui a nossa resposta, a força vai ser igual. Então, eu vou só calcular aqui, ó. Vamos lá. Então, vamos lá. Vai ser 100 ao quadrado, vezes π, vezes 8,5. Tudo isso dividido por 40. 6.000. 40 é a forma que a gente coloca para substituir já a conversão da pressão em bar. Tá? Então, a fórmula é π, adesão ao quadrado sobre 4, tudo isso vezes pressão sobre 10. Então, para a pressão entrar em bar, eu divido ela por 10, como se fosse a gravidade, justamente para ela entrar como bar aí dentro do nosso sistema. E aí ficaria nessa equação, simplificando, né, dividido por 40. Tá? Tem essa explicação, acho que no material da aula didática que fala justamente de atuadores. A gente fala lá do consumo, tem bem explicadinho lá. Beleza? Então, aqui, ó, nossa força, ela resultou em 6.675,88 newtons, que corresponde, se eu pegar esse valor e dividir por 9,81, é uma força igual, de a 680,5 quilogramas força. Ok? Então, aqui, ó, a gente calculou tanto o consumo de ar, quanto de ar ele gasta aí para poder trabalhar nesse regime de trabalho de 5 ciclos por hora, subindo 5 vezes, quanto ele gasta, qual a força máxima, né, que ele consegue elevar, porque vai ser uma resultante dessa força que o atuador consegue exercer, em função do diâmetro do êmbolo e da pressão de trabalho. Ok? E aí ele pede para a gente também o quê? Apresente o circuito pneumático do mesmo. Para fazer o circuito pneumático, eu vou abrir aqui, ó, o nosso software, tá? Antes de eu abrir o software, só para não dificultar, que ele escreve na tela, pessoal, o programa. Eu vou salvar só essa imagem aqui. Pronto. Temos aqui o nosso consumo. Eu preciso apagar essa parte aqui, depois vocês vão ver aí que a resposta aparece para vocês, fiquem tranquilos. Vai ter no vídeo salvo. E aí a gente vai entrar aqui no circuito. Ó, ficam umas linhas em branco lá que a gente não tinha visto. Então aqui no software, né, no FluidSim, como que ele funciona? Tá? Só vocês precisam praticar o software. A gente vai treinar muita coisa aqui nesse software, tá? Vou abrir um novo circuito. Então lá a gente tem um atuador de simplização e retorno pela força da gravidade. Então eu vou colocar aqui um atuador de simplização. Ele tem uma molazinha aqui, mas eu vou tirar essa mola dele, ó. Essa seria a simbologia dele, né? Posso até mandar ele rodar aqui só para ficar na posição aí de trabalho dele, seria aqui ao contrário.
não tem necessidade. Ele poderia ter ficado na posição lá desejada, subindo horizontal mesmo, não tem problema. E aí eu preciso controlar ele subir e descer. Para eu fazer isso, se ele tem apenas uma utilização, que válvula eu utilizaria? Qualquer válvula de apenas uma utilização. Por exemplo, uma 3 duas vias. Professor, por que não uma duas vias? Já já eu vou explicar para vocês qual a diferença das duas. Então eu tenho uma 3 duas vias para fazer ele subir e tenho aqui a nossa rede primária, que eu preciso atender o nosso sistema. O que é a nossa rede primária? Compressor, unidade de manutenção e uma válvula 3 duas vias como chave geral. Isso aqui é o nosso mantra lá, né? Todo o circuito vai ter esse elemento. Vou aumentar o zoom. Então está aqui o nosso circuito montado. Faltam as ligações. Essa é a nossa primeira válvula. Dei 2 cliques nela. São 2 acionamentos manuais universais. Então o ar sai do compressor, entra na unidade de manutenção. Da unidade de manutenção entra na conexão 1, sempre a pressão. 3 e 5 é escape. Dou 2 cliques no escape. Coloco lá a nossa conexão de escape. E aí aqui sai a pressão do nosso sistema. Então aqui eu vou ter uma válvula que eu vou apertar um botão para ela subir. Ou uma alavanca lá, na verdade, né? O vídeo ele mostra uma alavancazinha. Eu aciono uma alavanca, ele sobe. Quando eu acionar uma alavanca, do lado oposto, ele desce. Tá? Então aqui a minha pressão entra na conexão 1 sempre a pressão, 3 e 5 é escape, vou colocar aqui nosso escape. E aí o 2 ele vai para onde? Utilização, ele vai entrar lá no circuito. Tá? Vou só mudar aqui a frequência de trabalho aqui para a gente poder visualizar. Slow motion. Vou dar o play. Está pressurizada a nossa rede, ó, observem. Vou ligar o ar comprimido, chegou aqui na válvula. Quando a gente aciona a alavanca, ó, o atuador avança, ou seja, ele sobe. E está lá avançado, ó, estou acionando nada, a alavanca está lá. Quando eu acionar a alavanca do outro lado, a energia, a carga dele vai fazer ele descer. Pessoal, por que ele não desceu aqui? Porque eu não tenho nenhuma força da forma que eu posicionei ele. Eu teria que colocar aqui um parâmetro que era uma carga de retorno, né? Para simular ela, eu vou colocar então a mola, tá? Só para a gente poder visualizar como se fosse ele descendo, mas o correto seria desenhar sem a mola. Então vamos lá, ó. Acionei, acionou a válvula, ele avançou. Quando a gente acionar a válvula do outro lado, ele retornaria à posição dele, ó. Ó ele retornando, o ar está escapando, ó o ar saindo aqui, ó, pela atmosfera, ó, da conexão 3, e aí ele empurra para a posição de dentro. Deixa eu fazer um teste aqui, vamos ver se funciona. Eu vou dar uns 180 graus nele aqui, vou tirar a mola. Pronto. Vou deixar ele aqui, ó. Vou ligar aqui a conexão de ar. Vamos dar o play aqui. Vamos ver se ele retorna, né? Que a gravidade atua. Então ele avança, ó. Quando a gente acionou, realmente ele não volta. Eu precisaria ter a mola lá para simular a força da carga. Porque aqui na montagem a gente não tem nenhuma carga em cima, então não tem como eu simular a carga aqui, tá? Mas essa seria a lógica do circuito, ok? Então esse aqui, ó, seria justamente o desenho aqui do nosso circuito. Então essa lógica aqui, ó, né? Eu levaria lá para a nossa apresentação. Então aí ele pede aqui, né, ó, apresente o circuito pneumático do mesmo. Seria essa nossa lógica aqui, seria o nosso circuito pneumático de funcionamento do nosso circuito. Ok? Tranquilos? Pessoal, pode estar parecendo um pouco complexo aqui. Eu vou refazer essas contas depois e posto um vídeo para vocês, não sei se eu faço amanhã, mas vamos dar continuidade aqui à aula. Eu vou achar uma forma mais interessante de a gente fazer esses cálculos, tá? Eu achei que ia ser mais prático assim. Mas tranquilos. Feito isso, temos uma próxima questão. Qual a dimensão do êmbolo do atuador pneumático que aciona a prensa demonstrada abaixo? Daqui a nossa prensa, ao atuador. Então tem a haste saindo, ele trabalha com uma prensa, ele faz a prensagem de peças, componentes. Tá?
Qual o consumo de ar do equipamento, sabendo que ele trabalha 40 ciclos por minuto, e o circuito pneumático do mesmo. Quando eu for calcular o diâmetro do êmbolo, do atuador, ele já me apresenta aqui a força de avanço, ó. Ou seja, a força com que ele prensa a peça. Ele prensa essa peça com 150 quilos. Tá? Para a gente fazer essas contas, são as mesmas equações, tanto de consumo quanto de força, só que agora são outros parâmetros que a gente está pedindo. Primeira coisa que eu tenho que calcular é o diâmetro do êmbolo. Porque sem esse diâmetro eu não consigo calcular nem o consumo dele, né? Para eu calcular esse com força o diâmetro do êmbolo, desculpa, eu vou começar pela força. Então a nossa força aqui, ó, só para eu converter ela, 150 newtons, quilos seria 150 vezes 9,81, que daria 150 vezes 9,81. 1.471,5 newtons de força. Por que eu fiz essa conversão? Porque a nossa fórmula usa resposta em newton. Vamos lá, Lara, calma aí. Na terceira questão, o Q era a resposta da segunda pergunta, que é o consumo. E F é a força. Tá? Quem teve dúvidas aí, ó, desculpa, não tinha visto, Lucas, aqui a pergunta. Q é consumo e F é a força. Tá? A gente vai descalcular aqui agora o Dzão, ó, qual é o diâmetro do êmbolo. Então, vamos usar pela fórmula, né? Vamos lá. Então, a nossa força ela é igual, vai ser π vezes Dzão ao quadrado, tudo isso dividido por 4. Vezes a área, né? Desculpa, pessoal, tem a pressão aqui, ó. É isso que está diferenciando aqui. Então, vou deletar isso aqui, ó, tá certo? Seria a nossa área, πd2 vezes aqui, né, ó, a pressão, fecha parênteses, tudo isso dividido por 40, né, ó. Pronto, agora bateu. Beleza? Vamos substituir os valores aqui. A força seria igual. Então, vamos lá. Π, que multiplica. Na verdade, a força já é para ser substituída, desculpa. Então, 1.471,5 é igual a π, que multiplica Dzão ao quadrado, né? Vezes a pressão de trabalho. Qual seria a pressão de trabalho dele? 10. Tudo isso vezes 40, né? A gente fazendo a substituição aí e a resolução, vou calcular aqui, ó. Então, vamos lá. Eu teria 1.471,5, né? Dividido, tá certo. Foi mal, pessoal. Aqui é dividido por 40, viu? Ó. Deixa eu só usar um outro recurso aqui para poder apagar aquele... Foi mal, pessoal. Exatamente. Também que vocês estão mais espertos do que eu aí. Legal. Vamos voltar aqui para o texto. Então, aqui, ó, é dividido, tá? Por 40. Ficou meio feio ali. Vamos voltar. Vou ficar mais aqui. Então, ele é dividido por 40. Maravilha. Então, vamos continuar aqui nosso raciocínio, né? Então, vai ser essa força vezes 40 dividido por π, raiz dela, né? Ou seja, o diâmetro do nosso êmbolo, só calcular novamente aqui, mas acho que deu 136,83. Acho que está errado, ó. Milímetros. Calma aí, deixa eu só calcular de novo aqui.
Então, vai ser 1.471,5, vai ser π ao quadrado vezes 10. Ah, tem o 10, esqueci o 10, dividido por 40. Eu esqueci o 10, pessoal, nessa forma está errado aí. Tá? Vamos lá. Então, 1.471,5 vezes 40, dividido por 10, dividido por π, vai dar um valor, raiz desse valor. Deu 43,28 milímetros. 43,28 milímetros. Confere aí, pessoal, essa conta, se alguém puder calcular aí com a gente. Só conferir aí, beleza? Então, 1471. Confere, beleza. Vezes 40, dividido por 10, dividido por π. Beleza, é isso mesmo. Então, vamos lá. 43,27 milímetros. Pronto, beleza. Temos aqui o diâmetro do êmbolo. Tá? Logicamente, pessoal, esse diâmetro ele é fictício, né? Não tem um êmbolo desse diâmetro, mas a gente vai usar ele como mérito de cálculo. Vamos calcular o nosso consumo. Nosso atuador aqui ele usa ar em que sentido? Tanto para descer, para ele avançar com pressão, quanto para ele subir, porque ele precisa elevar depois a ferramenta de prensagem. Então, ele trabalha ar dos dois sentidos. Se ele trabalhar nos dois sentidos, a nossa equação aqui seria justamente a equação lá no primeiro slide, né? Ó. Seria essa equação aqui, ó. Ela está na frente aí por causa do slide, mas seria essa nossa equação ali, ok? Então, vamos lá. Isso aqui é a nossa conversão. Então, nosso consumo. Eu já vou colocando os valores diretamente, tá? Consumo seria igual. Eu tenho a área e curso de avanço, que seria o êmbolo completo. Então, vamos abrir aqui o nosso colchete. Então, vai ser π vezes o Dzão, 43,28 ao quadrado, né? Fecha parênteses aqui. Aí, esse é o π dividido por 4, porque é a área, vezes o curso. Quanto é o curso dele? Está aqui o S, ó, 200. Vezes 200. Fecha. Né, esse aqui. Beleza. Tudo isso, calma, vamos lá. Mais o consumo dele do outro lado, para ele subir. Para ele subir, o que ele precisa? Novamente. Então, vai ser π, que multiplica Dzão ao quadrado, 43,28 ao quadrado, menos o Dzinho ao quadrado. Nosso Dzinho é quanto? 20, ó, tá aqui na fórmula. 20 ao quadrado, dividido por 4, vezes o curso. Tudo isso vezes o N. O que é o N? Número de ciclos, 40 ciclos por minuto, vezes 40. Vai dar certo aqui, deu. Pronto. Pronto, já deu certo aí. Vezes 40. Então, seria nessa equação. Pessoal, alguém consegue calcular aí rapidinho para a gente junto, só para a gente chegar nesse valor aí? Tá? Então, vamos lá. 43,28 ao quadrado vezes π. Se alguém puder ir calculando junto, vamos lá. Dividido por 4 vezes 200. Então, tem o primeiro valor aí, é um valor grande mesmo, viu, pessoal? Não se assuste. 294, 235,33
mais o consumo do outro lado, né? Eu estou calculando aqui. Então, do outro lado eu teria 43,28 ao quadrado, menos 20 ao quadrado, tudo isso vezes π, dividido por 4, vezes 200. Então, tem ele aqui, o valor. 231.403,18. Mas, estou só somando aqui os valores que eu anotei. 235.033. Tudo isso vezes 40. Pessoal, vocês vão conferir aí depois. Nas minhas contas, o consumo deu 21.528,53 milímetros cúbicos por minuto. Por que minuto? Porque ele trabalha 40 ciclos por minuto. Se eu dividir isso aqui por 10 elevado à sexta, então nosso consumo ele vai ser igual ao quê? 21,025 litros por minuto. Esse é o consumo do nosso atuador. Tá? Então, aqui a gente tem tanto a força quanto o consumo. Beleza? E aí ele pede para a gente o quê? A força, o circuito, né? Como seria o circuito de montagem do mesmo. Para o circuito, nós vamos chegar lá no outro software, eu preciso só parar esses parâmetros aqui, tá? Então, vamos abrir aqui o nosso outro software. E aí eu vou abrir um novo projeto aqui, não vamos mais utilizar este. Lá, pessoal, é um atuador de duplação, né? Então, eu vou colocar aqui um atuador de duplação. Lá, eu preciso de um botão para ele avançar ou para ele recuar, uma alavanca. Poderia usar uma 4 duas vias, ou uma 5 duas vias, ou uma 5 3 vias. Qualquer uma dessas válvulas atenderia o meu sistema. 4 duas vias ou 5 duas vias. Opa, desculpa. 5 duas vias. Porque as duas têm duas conexões de utilização, 2 e 4. Né? Essa aqui não, desculpa, essa aqui. Ela tem duas posições de funcionamento e duas conexões de utilização. Precisamos da nossa rede primária, compressor, unidade de manutenção e uma chave geral. Tá? Então, vamos só dar um zoom aqui e vamos montar o nosso circuito. O que eu vou levar em consideração aqui? O ar sai do compressor, unidade de manutenção, chave geral, conexão 1, né? 1 serve a pressão, 3 e 5 é escape, 2 e 4 é utilização. Então, aqui ela vai ter 2 acionamentos manuais universais, tá? E está aqui montada a nossa rede primária, né? Temos ela montada aqui. Vamos usar uma 5 duas vias? Vou colocar 5 duas vias aqui. Tem aqui o nosso atuador. Então, vamos lá. A pressão que sai daqui da rede entra onde? Na conexão 1. 1 sempre é pressão. 3 e 5, escape, né? Ó. 2 e 4, utilização. Então, pessoal, quando o ar chega no 1, inicialmente ele vai para o 2. O interessante é que nossa prensa estivesse como? Recuada, né? Elevada. Então, eu vou mandar o 2 para a câmera frontal, para que ele enche essa frente e mantenha ela suspensa. Vamos rodar ele aqui, ó, só para a gente ver o posicionamento dele lá, como se fosse similar da montagem lá, ó, é como se ele estivesse dessa forma. Tá? E o 4 viria para a câmera traseira. Esse nosso atuador, ele seria acionado, poderia ser botão, pedal, então ele tem um botão para descer e um botão para subir. Tá? O que vai acontecer aqui? Vou só diminuir aqui a opção, mas eu já diminuí, né, anteriormente, ok. Vou dar o play. Ó, a pressão chega na nossa válvula geral, vou abrir ela, olha a pressão vindo aqui, mantendo ele recuado, né? Apertei o botão, ele desce com uma força de 150 kg e prensa. Terminou de prensar, a gente aciona outro botão
ele retorna para a posição inicial. Pessoal, aqui a gente montou uma válvula de 2 botoeiras, né? Poderia ser diferente? Poderia. Ele não fala lá que relação é isso. Mas eu poderia ser aqui uma mola. O que mudaria na nossa lógica? Eu teria que manter pressionado o botão para ele ficar avançado. Então, por exemplo, ó, quando eu avançar aqui o botão, eu tenho que ficar segurando. Ó, estou segurando o botão. Tá vendo minha mãozinha apertando aí? Quando eu soltar, aí a mola muda a válvula de posição e ele retorna e eleva a prensa. Então, esse aqui seria uma das possibilidades de funcionamento do nosso sistema. Tá? Vou só fazer uma captura aqui. Então, esse aqui é como se fosse a funcionalidade. Vamos voltar ali na nossa apresentação, né? Então, aqui ó, poderia ser a resposta do circuito que ajudaria a nossa prensa a funcionar. Ok? Tranquilos? Vou deixar esse para vocês. Olha que interessante. Olha como funciona o sistema aqui. Ó. Tem uma válvula no chão, a gente pisa com o pedal, ela eleva. Quando eu pisar no outro pedal, ele desce. Só que ele desce com a carga do veículo. Isso aqui, pessoal, é um tipo de elevador de carro, tá? Usual em algumas oficinas. E como ele funciona? O carro, ele vai chegar ali, ó, vai se posicionar sobre a plataforma, tá? Eles vão colocar uns calçozinhos aqui só para a gente poder encostar no fundo do carro. Ele está colocando os calços. E depois que ele faz isso, ele vai lá e aciona o pedal. Conforme ele pisa no pedal, ó, a plataforma vai subir e vai elevar o carro. Ele está ajeitando os pedais do outro lado, os calços do outro lado. Lara, o cálculo aí depois a gente faz na conferência. Eu vi que o seu número deu diferente aqui, né? Então depois a gente faz um comparativo aí. Tranquilo? Eu refaço os cálculos e mando para vocês. Então aqui ele elevou a plataforma, elevando o carro, né? Quando ele pisar lá no outro botão, a plataforma desce. Pessoal, o que é interessante? Qual a dimensão do êmbolo dos 3 atuadores? Então tem 3 atuadores trabalhando em paralelo para levar essa carga. Pelo vídeo aqui dá para ver os 3, ó. Você consegue ver eles aqui, ó. Onde está o pontinho vermelho aí, ó. Né? Faz com que o carro de 1.200 kg seja elevado. Qual o consumo diário do equipamento? Sabendo que ele trabalha 40 ciclos por hora, regime de 8 horas. Qual que é a jogada aqui? Se eu tenho 1.200 kg e 3 atuadores, é só eu dividir 1.200 por 3, que daria 400 kg cada atuador. Então, o nosso atuador, ele tem aqui ó, um diâmetro de êmbolo não especificado. Por quê? Porque eu não sei qual é a força dele. Mas a gente sabe agora. Então, eu vou pegar os 1.200, dividir por 3, vai dar 400 quilos, e calculo o diâmetro do êmbolo. Calculando o diâmetro do êmbolo, eu consigo calcular o consumo de um atuador. Então, o consumo que eu achar lá no final, é só multiplicar por 3, porque são 3 elementos, e aí eu vou ter o consumo total do sistema. Ok? Essa é a lógica de funcionamento desse circuito. Beleza? Temos uma segunda opção aqui. Já devem ter visto esses vídeos aqui, né? Ó. Então, ele prensa aí, dando a geometria, aquelas forminhas de bolo. Né? Ó. Ele vai prensando e dando a geometria. Esse circuito, ele é composto, né? Ele confecciona uma árvore de Natal. Sabe que ele é capaz de mudar 35 peças por minuto, ou seja, ele trabalha 35 ciclos por minuto. O sistema é composto por 9 atuadores de duplação. 9, sendo 1 nessa configuração, 6 nessa configuração e 2 nessa configuração. Então, este primeiro seria esse aqui, esses outros 6 laterais seriam esses, e esses 2 últimos seriam esses. Qual é o consumo total do equipamento de ar?
eu vou calcular o consumo de cada atuador, um desse e um desse. Esse valor é somente um, eu deixo o valor calculado. Esse aqui são 6 unidades, então eu calculo a unidade de 1, multiplico por 6. E aqui são 2 unidades, calculo o consumo dele e multiplico por 2. Soma o total, temos o consumo total de ar do equipamento, ok? Trabalhando todos eles a um ritmo de 35 ciclos por minuto, beleza? E por último, então aqui teria um espaçozinho para vocês calcularem, eu coloquei mais uma questão, ele também confecciona moldes de boneco, é o mesmo princípio, então olha aí, ele faz a geometria do bonequinho, ó, tá? Moldezinhos de conformação de massa, né, que usa na culinária. Sabe que ele é capaz de moldar 32 peças por minuto. Então, se a gente olhar o circuito aqui, ele tem 2 atuadores nessa configuração e 4 atuadores nessa configuração. É a mesma lógica. Calculo o consumo de 1, multiplico por 2, calculo o consumo de 1 desse modelo, multiplico por 4, somo todo mundo, todos em função desse número de regime de trabalho, e eu tenho o consumo total do equipamento. Ok? Pessoal, são essas 7 questões que eu coloquei aí hoje para a gente reforçar o conhecimento em relação ao assunto trabalhado anteriormente. Tá? Se vocês quiserem pensar no circuito de funcionamento desses sistemas, pensaria unitário, como se fosse aqui no caso, são 6 atuadores, poderiam ser 6 botões. Na lógica, a gente usaria sensores para saber que depois que o primeiro avançou, usaria os outros. A gente vai aprender isso mais para frente. Não é o nosso intuito hoje, tá? Então, o que fica aí para vocês? Vamos terminar as atividades dessa aula. Ela já está disponível lá no Unifor Online. Vou disponibilizar a gravação dessa aula também no material didático do Unifor Online para vocês. E amanhã eu me comprometo em refazer os cálculos que a gente fez hoje. E vou mandar um outro vídeo para vocês executando esses cálculos, talvez de uma forma mais compreensível, mais fácil, mais direta. Tranquilos? Então amanhã eu penso nisso, ok? Pessoal, sobre hoje, alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão? Fiquem à vontade de falar aí. Deu para entender a aula? Tem alguém acordado? Tranquilo, legal. Maravilha. Pessoal, show de bola, então. Qualquer dúvida, estou à disposição. Eu vou só terminar aqui a nossa videoconferência. Eu vou encerrar aqui também a nossa gravação.